Agora vamos falar do primeiro profeta, o profeta Oséias. Primeiro, qual o propósito desse livro? Alertar Israel sobre a escravidão dos falsos deuses, tá bom? Essa vai ser a tônica do livro. Nós vamos ver até pelo relacionamento do homem de Deus com a sua esposa. Vamos detalhar mais à frente. A data é mais ou menos o ano 760 antes de Cristo. Por que isso vai ser interessante? Essa data nós vamos conseguir localizar pelos reis que ele profetizou, o período histórico que ele profetizou. Então você vai conseguir entender ainda melhor o significado da mensagem, tá bom? Do casamento de Oséias. Autor. O nome Oséias significa livramento. A vida de Oséias não é relatada no livro dos reis. Sabemos, contudo, que ele foi contemporâneo de Isaías, pois profetizaram nos dias dos mesmos reis. Então veja, no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 1, nós temos o seguinte: visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ou seja, Isaías profetizou para 4 reis, todos eles eram reis do sul, tá bom? Nenhum deles profetizaram, desses nós vamos estudar aqui, no período dos reis, Saul, Davi e Salomão. Eles profetizaram depois. E aí teve a divisão dos reinos, né? Então Isaías foi um profeta que profetizou para os reis do sul. Já Oséias, ele é da mesma época, mas ele profetizou tanto para os reis do sul quanto para os reis do norte. Era para os meio rebeldes e para os muito rebeldes, né? Mas vamos deixar para depois. Palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Então ele profetizou também nos 4 mesmos reis de Isaías, tá bom? De Judá ele profetizou, e nos dias de Jeroboão, que seria o Jeroboão II. Não é o primeiro Jeroboão que participou da divisão do reino. Esse é outro, que será tão pecador quanto o pai, mas é Jeroboão II, filho de Joás, rei de Israel. Então, por causa dessa divisão, Israel estava dividido. Tinham 10 tribos do norte, que eram chamados de reino de Israel, e 2 tribos no sul, que era formado de reino, era chamado de reino de Judá. Qual a palavra-chave do livro de Oséias? Separei aí Oséias capítulo 11, versículo 4, que diz o seguinte: atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Então veja, primeiramente o que simboliza é cordas humanas, né? Essa expressão é bem interessante, porque sempre quando nós pensamos em cordas, nós pensamos em alguém sendo amarrado para ser direcionado para uma direção que ele não queria ir, tá bom? Ou ser impedido de ir para algum lugar. Você joga uma corda e laça alguém. Então, o que parece é que Deus está dizendo o seguinte: olha, eu tive que realmente agir, tá bom? Até da maneira como não é comum. É o que? Laçar vocês, mas com cordas de amor, para que vocês não caíssem no abismo, né? Porque o natural é Deus dar o livre-arbítrio ao homem, tá bom? Mas com Israel, nós vamos entender, e até isso tudo vai nos ajudar a entender o significado do casamento de Oséias, tá bom? Então Deus teve que agir assim com eles. Seria o simbolismo de cordas de amor. E fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, né? Então o que significa o jugo de sobre suas queixadas? Bom, para falar sobre jugo, eu separei aqui um versículo. Jugo, claro, a palavra aparece muitas vezes na Bíblia, mas o homem que mais usou, o livro que mais aparece a palavra jugo, é Jeremias, né? E Jeremias, ele tem um versículo que tem muito a ver também com a mensagem de Oséias, capítulo 27, versículo 12, tá bom? O que
será falado para o rei Zedequias. Pois bem, então esse versículo de Jeremias, ele é significativo pelo seguinte: aqui em Oséias, Deus falou que, por amor de Israel, tirou o jugo, aquela peça de madeira, né, que se prendia normalmente 2 animais, né, e que era um sinal de escravidão e de controle sobre um animal. Aquele animal estava controlado. Então Israel estava controlado pelo mal, era escravo no Egito. Deus chegou e tirou aquele jugo. E quando chega aqui em Jeremias, Deus fala: olha, vai e avisa ao rei, aceite o jugo, né, do rei da Babilônia. Ou seja, vocês vão voltar a ser um animalzinho controlado pelo rei da Babilônia, ser controlado agora pelo mal, porque eu tirei o jugo de vocês, mas vocês não aceitaram, então o jugo agora será colocado novamente. E ele ordena, deve ter sido um momento bem difícil para Israel, com certeza, mas ter que ouvir: olha, vocês vão se tornar escravos dos povos que servem aos deuses estranhos. Aquilo era completamente anormal para eles, já que Deus havia prometido que eles seriam cabeça e não cauda, tá bom? Mas nesse momento estão se tornando cauda, né?